todos os setups eles funcionam da mesma forma, tá? A princípio este nome ele surgiu de um amigo. Quando eu mostrei o setup para ele, mostrei a ideia dos setups para ele. E aí eu mostrei esse tipo de entrada que eu estava fazendo uma análise observando. E aí ele começou a dizer de forma até brincando e tal, pai, isso aí te leva para o futuro e te leva para o futuro. E aí começou a falar de futuro, futuro o tempo todo. E aí ele lembrou do filme, aquele filme De Volta para o Futuro. E aí, não, essa entrada a gente tem que batizar, o pessoal não chama todo mundo, o pessoal não chama aí, dá tudo quanto é nome para todas essas estratégias por aí, então vamos fazer a mesma coisa. Então vamos chamar de capacitor de fluxo, porque isso aqui vai realmente levar muitas pessoas para um futuro melhor. E aí pronto, aí acabei gostando da brincadeira e nós acabamos adotando isso. E vocês vão perceber que o que está por detrás. Eu vou falar rapidamente sobre como você deve analisar o gráfico. Na aula do curso, nas aulas do curso eu vou explicar com mais profundidade, eu vou explicar a respeito do parabólico em si, né? Como ele funciona matematicamente. Então, a parte que envolve a matemática não vai ser apresentada aqui, tá? A gente vai apresentar a parte prática, certo? Então vamos lá. Pessoal, seguinte. Nós temos aqui um candle. Digamos que o gráfico ele está numa tendência de baixa. Deixa eu desenhar aqui. Está numa tendência de baixa. Depois o gráfico corrige. E depois ele inicia uma tendência de baixa. Novamente. Até aqui todo mundo já sabe. E aí, o que é que acontece? Nós temos aqui o parabólico que eu vou desenhar com esta. Desenhar desta forma. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver. Vou desenhar desta forma aqui. Aí nós temos aqui os candles. Vou desenhar aqui os candles. Eu tenho um candle aqui. Outro candle aqui. Certo? E aí, um outro candle aqui. Aí ele corrige. Que ele faz essa correção. Vou colocar tudo da mesma cor, tá? Só para facilitar o. Ok. Então eu tenho um gráfico com tendência de baixa, depois ele corrige, forma um fractal aqui. Vamos desenhar o nosso fractal. E ele segue a sua tendência de baixa. Como é que está o média? Vamos lá, digamos que a média de 8 esteja passando por aqui. Ó. Esteja passando por aqui, vou mudar a cor. Vamos colocar uma cor azul. A média de 8 está passando por aqui. Ó. Não, está muito afastado. Aqui assim, pronto. E como é que está o parabólico? O parabólico ele está aqui, ó, passando, ele já vem passando. Ele já vem passando, tá? Então ele tá aqui. Deixa eu colocar. Ele já vem passando, tá? Não, vou mudar a cor, pessoal. Perdoe. Vou botar outra cor aqui, vamos botar azul. E ele já vem passando. Ok? Já vem passando por aqui, tá vendo?
Vem passando. E aí ele segue. Cadê um? Aqui, tá certinho, ok. É um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ok, pessoal, então ele não surge aqui no nosso primeiro candle. Ó, primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, quarto candle, quinto candle, certo? Olha o parabólico aqui, ó. Ele já está aqui, ó, no terceiro candle, tá? Ou no primeiro candle. Ele já vem passando, tá? Ele já está no primeiro candle. E tem situações que ele já passa, já vem de candles até anteriores, tá? Quando você percebe que o gráfico está numa tendência de baixa, inicia uma correção e o parabólico já vem passando, vamos considerar a partir do primeiro candle, tá? Do fractal. A partir do primeiro candle do fractal. Quem tá aí? A partir do primeiro candle do fractal, tá? Vamos considerar a partir daqui, tá? A partir do primeiro candle do fractal. O parabólico já está aqui, beleza? Porque o parabólico ele pode estar passando por aqui e quando este candle aqui, ó, toca no parabólico, atinge a mesma taxa, se ele estava passando por baixo e tocou aqui, ó, surgiu um parabólico aqui, certo? Esse candle tocou, o que é que acontece? O parabólico inverte a posição, certo? Isso pode acontecer. Mas no que ele investe a posição, se quando surge o primeiro candle, o parabólico já está aqui neste sentido, indicando uma tendência de baixa, certo? E é o início de uma correção, então você fique esperto, porque se isso acontecer, ó, primeiro, segundo, terceiro candle, aí você tem que observar o que, pessoal? Sempre, sempre, sempre observe o padrão de candlestick que é formado. Se surgir um padrão de candlestick característico entre os candles 1, 2, 3 e 4, principalmente no candle terceiro candle aqui, tá? Se isso acontecer, pessoal, certo? Você pode já entrar a depender do padrão de candle que é formado aqui. A depender do padrão de candle que é formado aqui, pessoal. Cadê? Aqui. A depender do padrão de candle que é formado aqui. Você já pode entrar sem problemas. Você pode entrar sem problemas no início. No início, quando começa o quarto candle. Quando ele começa a depender do padrão de candle que é formado. Você pode entrar já no início. Ou, se caso esse candle, tá? Esse terceiro candle não lhe der, pela sua análise no momento, condições de entrada, você pode esperar o comportamento deste candle, tá? Porque digamos, por exemplo, vamos lá, digamos que surja um enforcado aqui, ó. Digamos que surja um enforcado com esse pavio. Aí o próximo candle, ele surge aqui, é o quarto candle. A partir do quanto esse quarto candle aqui já ultrapassar a taxa aqui, meu querido, ultrapassou a taxa.
Aqui é o quarto candle, tá? Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Quando esse quarto candle já ultrapassar a taxa aqui, meu querido, você já pode entrar antes do fechamento do quarto candle, certo? Mas aí, digamos que apareça ah, digamos que apareça um outro padrão. Digamos que apareça outro padrão, meus queridos. Por exemplo, este padrão aqui, certo? Aqui é o nosso segundo. Aqui é o nosso terceiro. Aqui é o nosso quarto candle. Já apareceu este padrão aqui. Nesse caso, eu esperaria uma confirmação, certo? Mas tem padrões de candle que você não precisa nem de confirmação, tá? Então, continua ainda a ideia do continua ainda a ideia do padrão de candlestick aqui, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Então, recapitulando, gráfico vendo a tendência de baixa, inicia a correção, o parabólico já vem passando, tá? A partir do primeiro candle do fractal. Se isso acontecer, a depender do padrão de candle, você já pode entrar no início, você pode entrar antes do surgimento do fractal, vamos falar de forma generalizada, antes do surgimento do fractal. Quando é esse antes? Pode ser no início, no meio, no fim do quarto candle, não importa, tá? Tem situações que você já pode, quando você pega tempo de tela, você já pode já entrar já, por exemplo, como aconteceu ontem, eu entrei no final do terceiro candle para expirar já no quarto candle, certo? Ah, quanto tempo de expiração? Pode ser do quarto para o quinto, do quarto candle, mas do quarto para o quinto candle, eu não vi lojas assim, é muito raro acontecer lojas, certo, pessoal? Eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma situação aqui, ó. Estão vendo o gráfico, pessoal? Sim. Ok. Tendência de alta, certo? Olha só, numa tendência dessa, aconteceram uma, duas vezes apenas. É mais raro acontecer? É. Então vocês têm que ficar espertos, tá? Olha essa situação aqui. Parabólico já vem passando. Percebam que ele está próximo. Então o que é que vocês têm que tomar cuidado? O afastamento do parabólico e o afastamento das médias. Perceba como esse parabólico está bem afastado aqui, ó. Olha como esse parabólico já está bem próximo, tá? Perceba que as médias elas têm que estar afastadas, tá, pessoal? Então, olha. 1, 2, 3, quarto candle. Olha que esse quarto candle aqui, ó, ele não me deu uma, uma certeza de que o gráfico iria subir, apesar de ter fechado, né, com o pavio aqui, tá? Mas mesmo assim, pelo fato da média estar inclinada, o parabólico está passando por debaixo, inclinado, ó, pessoal, em ângulo, tá? Tome cuidado com o parabólico fazendo meio que uma linha horizontal, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, meio que uma linha horizontal, tome cuidado. Eles têm que estar, o parabólico tem que estar em ângulo, tá vendo? Tô fazendo um ângulo aqui, ó. Ele tá meio que
fazendo um ângulo assim, tá, pessoal? Então, 2 pontos aqui, ó, com 2 pontos eu consigo traçar uma reta. Então, eu já sei que aqui, ó, ele tá aí meio que em ângulo, tá? Então, ó, quarto pro quinto candle, vitória. Aqui. Olha esta situação aqui, olha esta situação aqui, ó. 1, 2, 3. Quanto é que eu entraria aqui, pessoal? Essa situação típica. Se olha uma situação que você tem também em conjunto, não só o capacitor de fluxo com rompimento de uma resistência fractal. Ele ultrapassou essa taxa aqui, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui, tá? Já ultrapassou essa taxa, já entraria nessa taxa logo aqui. Deixa eu marcar. Já pegaria daqui. Certo? Tanto que, ó, quase que daria. Se eu pegasse uma taxa um pouco acima, eu poderia tomar um loss. Mas já aconteceu de ficar no 0 a 0, tá? Mas loss é muito difícil. Então vocês têm que tomar muito cuidado com a taxa que vocês vão pegar no rompimento. Fez esse gap aqui, ó. Esse gap para mim já é um indício de uma possibilidade de boa entrada, tá? Por conta do gap. Então essas análises de price action vocês precisam fazer, tá? Mas vocês têm que observar essas coisas, tá? Parabólica passando, afastado do gráfico. Ele subiu aqui, ó. O gráfico subiu. Subiu. Aí fez uma correção. Só que não inverteu a posição do parabolic. Formou um fractal. Continua subindo. Certo? Quando isso acontece, se todas as condições, todas as suas análises estiverem a favor, você pode já entrar no quarto candle com inspiração para o quinto, que é a vitória. Tá? Quais são as suas confluências aqui? As suas confluências são parabolic, sentido da tendência, média inclinada, afastada, ambos afastados do gráfico, fractal sendo formado e padrão de candlestick. Se você tiver o volume perfeito, mais uma confluência. Se não tiver o volume, no caso do OTC, aí paciência, não temos o volume aí, tá? Vou tentar mostrar aqui para finalizar. Mercado aberto. Mostrar no mercado aberto. Olha aqui. Olha aqui. Entendeu, pessoal? Ó. 1, 2, 3. Já iniciou aqui. Vitória. Mesmo volume indicando uma desaceleração, tá vendo? Mas olha as médias. Essa média, principalmente essa média aqui, tá? Afastada do gráfico. Parabólica, surgiu fractal, eu tenho 1, 2, 3 confluências. Quais são as confluências? Fractal, parabólica e média. 3 confluências contra uma confluência do volume. Então, o parabólico, por ser muito poderoso, quando ele se une ao fractal, ele ganha mais força ainda. Quando a média está inclinada, então, ele fica mais forte. E mesmo com tudo isso, o mesmo volume dizendo não entre,
vitória. Vamos ver outra situação aqui. Olha a situação aqui, ó. Essa situação porque, olha, o parabólico bem próximo. Aqui ficaria 0 a 0, tá? Se você já entrasse no início. Mas se você entrasse numa taxa ruim, tomaria loss, porque gráfico passando por entre as médias. Tá? Toma cuidado com isso. Olha aqui outra situação de 0 a 0. Olha uma situação aqui também. Também aqui está com pouca liquidez, tá? Deixa eu procurar o gráfico quando está com volume melhor. Aqui, essa região aqui, porque aqui está com pouca liquidez, tá? Eu não recomendo a operação quando o gráfico está com pouca liquidez. Mas quando o gráfico está com muita liquidez, olha aqui. Médias inclinadas, parabolic em ângulo, parabolic em ângulo, fractal surgindo, olha aqui. Perfeito? Aqui o gráfico passando por entre as médias, não recomendo, mas mesmo assim, se você entrasse do quarto para o quinto, você teria vitória, não é isso, pessoal? Quarto para o quinto, vitória. Mais alguém pediu para entrar. Outra situação aqui mesmo passando pelo gráfico, o gráfico passando entre as médias, vitória aqui. Olha aqui que vitória linda, pessoal. Tá vendo? Mesmo não estando afastado, num caso em que o gráfico está passando por entre as médias, mas uma entrada em rompimento de resistência fractal. Aqui é o nosso capacitor aqui, ó. Vou mostrar mais uma última, tá? Para abrir para vocês aí. Ó, parabólico fazendo uma linha meio que horizontal, médias não estão inclinadas, mas mesmo assim, em algumas circunstâncias, em alguns casos, você tem vitória. E a última aqui, ó. Olha só que lindo aqui, ó. Tá vendo? Parabólica afastado. Quarto candle. Ok? Volume, ó. Dizendo pra mim, vá, meu filho, entra aí. Ganhe seu dinheirinho. E olha aqui que vitória aqui, ó. Ok, pessoal? Bom, eu vou encerrar aqui e vou abrir espaço para vocês para perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Pode perguntar aí, tá? 10 minutinhos, tá bom? Oi, Vini, eu tenho uma pergunta. Qual era, Miss? Diga, meu irmão. Essa entrada capacitor de fluxo é uma entrada específica para tendência, né? Sim, pode ser. Você viu que ele funciona para tendência, mas mesmo em situações que há uma lateralização, eu mostrei para vocês ali que pode funcionar, certo? Nosso amigo também perguntou aqui, meu Deus, qual é a configuração? Não foi isso? Configuração. Configuração dele, você aqui, meu querido. Modelos. Ele serve para qualquer setup do da 2.0, tá? Vamos ver esse caso aqui com o Rekinash. Olha aqui. Serve também com o Rekinash. Vou colocar aqui o setup 4.
Olha aqui. Vamos colocar o setup 4 como padrão. Vela. Vamos colocar o setup. Aqui é o setup 5 com banda de Bollinger. Certo? No momento em que houve o cruzamento da média de 8, mais outro indicativo você teria aqui, tá? Vamos ver com o Reck Nash. Pronto. Funciona em qualquer um dos setups, tá? Alguém mais perguntou alguma coisa? Mais alguma dúvida, amigos? Vini, você falou do parabolic na horizontal. Alguns casos ali, o parabolic na horizontal, se a gente esperar, pode aparecer uma entrada, né? Seguindo o capacitor do fluxo. Não vai ser Pode. sempre, mas pode ser um Porque... indicativo que vai acontecer. Exato. Depois que vocês entenderem o real funcionamento do parabólico. Desculpa, pessoal, peraí só um minuto. Depois que vocês entenderem, é porque eu tô cansando, entendeu? Depois que vocês entenderem como funciona o parabolic, como realmente funciona o parabolic, vocês vão perceber que parabolic, quando ele está na horizontal, ele indica indecisão, tá? Então não seria um bom momento de entrar se o parabólico estiver na horizontal, pelo parabólico em si. Mas se percebe que você não tem somente o parabólico como confluência, tá? Você tem parabólica, você tem média, você tem um fractal. Mesmo parabólico dizendo, em algumas situações, mesmo parabólico dizendo que ali uma indecisão, já vou descansar, meu irmão. Mesmo parabólico dizendo que ali uma indecisão, você tem outras confluências a seu favor, tá? Você pode ter o volume, você pode ter o próprio fractal, você pode ter as médias, você pode ter o padrão, entendeu? Então você tem não somente o parabólico, tá? Mas apesar do parabólico ser poderoso, você tem outras ferramentas. Ok, Vini. Eu só comentei do Volume mostrando parabólico. uma correção, ainda assim ali eu tinha outras opções, né? Outras confluências, né? Opções de confluências, entendeu? Entendido, Vini. Oi. O parabólico seria um Mais alguma dos dúvida, meu filho? indicativos, mas também temos que avaliar as médias, né? E acompanhar, né, os candlesticks para ver se eles estão afastados das médias. Muito bom, Vini. Exatamente. É o conjunto da obra, tá? É o conjunto. E na hora, a sua análise no momento que vai, é a sua tomada de decisão naquele momento que vai fazer, olha, eu vou entrar, eu tenho confiança de que mesmo que o parabólico está formando uma linha horizontal, eu tenho outras confluências a meu favor, eu tenho uma média angulada, eu tenho um padrão de candlestick forte, eu tenho volume a meu favor, eu vou entrar, entendeu? Mas quando tudo isso está a seu favor, meu querido, Jonathan que fez quanto, meu querido? Hoje. Você fez quanto, meu querido? Chegou em tempo. Infelizmente já está terminando, mas foi gravado, está sendo gravada a live, tá? Mas Jonathan, hoje, parece que hoje ele foi 10-0. Foi quanto, Jonathan, que você fez? Fala aí pra gente. Qual foi o seu placar hoje? Só dando entradas desse tipo capacitor de fluxo?
Acho que ele não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Ele respondeu. Jonathan Menendez, 12-0. Aí, pessoal. Só usando o capacitor de fluxo, 12-0 hoje. Tá bom ou tá ruim? E aí você tem várias outras opções, aquelas que eu expliquei, né? Mas o foco hoje era falar sobre essa entrada que leva a gente para o futuro. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, né? Acho que a gente pode finalizar. Não, Vini, é só agradecer mesmo e descansar, né? O pessoal que tiver dúvida aí, pergunta lá no grupo, lá é melhor. Você responde por texto. Dá uma descansada aí. Pronto, perfeito. Perfeito, então. Valeu, amigos. Então, muito obrigado aí pela compreensão, muito obrigado pela atenção. E arrasta para cima. Vai descansar, amigo. Obrigada por tudo. Parabéns. Valeu. Olha, Tchau. Alejandro chegando agora no final. Entrar para sair. É. Ô, meu querido, a gente acabou de terminar, acabou de acabar a nossa reunião aqui. Vai descansar, Vini. Mas foi gravado, viu? Valeu, pessoal. Boa noite aí, bom descanso. Tchau, boa noite a todos.